Muito bem. Pensando nisso, né, que nós estamos conversando, o que precisa saber para realizar um programa de inclusão social? Vou começar novamente por você, Ana Paula. O que precisa saber? O que a gente precisa investigar para implantar, seja na Bayer, seja na Santa Casa, seja na área da saúde, né, que a Marlene trabalha, nas instituições de saúde? O que precisa, na sua visão? Então, assim, o hospital, né, a empresa, ela precisa trazer isso como uma realidade institucional. Então, assim, está preparado, né, para receber essa pessoa com deficiência, deixar para lá os estereótipos, como as meninas falaram, né? É difícil, é desafiador, porque a partir do momento que a gente começa esse trabalho, eles estão aprendendo. Então, assim, o que que nós fizemos de investimento aqui na Santa Casa? Todo ano a gente traz, né, um evento anual para pessoa com deficiência e também reabilitados do INSS, que eles são até parceiros nossos. E isso foi um ganho significativo. Por quê? Junto com eles, porque também eu estou aprendendo, né? Eu, a minha gestora, a Milena, nós estamos aprendendo constantemente, porque cada caso é um caso. A gente tem que tratar com particularidade. E aí, nisso, né, num desses eventos, alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de trazer a Talento Incluir. A Carol Ignara, né, ela veio dar um curso para a gente. Então, nós fizemos tanto para pessoa com deficiência, esse evento ele é aberto para a comunidade, como uma oportunidade de oferta. Então, a Carol ela veio falar da sua experiência, porque até a gente conhecer a história é muito complicado, né, gente? Então, assim, tem os pré-julgamentos, sim. E o líder, o gestor, ele vai ter sempre aquele costume de julgar, o pré-julgamento, e vai falar assim: nossa, mas ele é um deficiente físico, ele tem uma limitação, né? Então, a Carol pode mostrar. Pergunte para ele se ele tem, ele é capaz. Né? Então, assim, o evento eu falo que foi assim um pontapé aqui na Santa Casa para a liderança e através dos cases, né, de sucesso que nós tivemos aqui na Santa Casa, as pessoas, nossa, ficaram admiradas, eu não sabia, né, da história dele. Gosto sempre em dois pilares, né, que é o que eu tenho tido maior resultado. Então, eu vejo assim, o pilar educação, ele é primordial dentro desse processo, né, onde você tem realmente que trabalhar o conhecimento sobre o assunto, né. Então, aqui eu trabalho muito com uma universidade corporativa que nós temos, né, então eu tenho desde um conteúdo teórico muito forte, e que no Brasil hoje a gente tem não só a Carol, que fala perfeitamente sobre capacitismo, a gente tem aí Maite Schneider, que fala sobre LGBTQIA+, nós temos aí a Cida Bento, que fala sobre negritude, né, nós temos aí enfim, várias pessoas que movimentam o nosso Brasil aí sobre esse tema da inclusão das minorias, né, e o PCD, enfim. Então, eu trabalho muito forte com isso em termos de conteúdo, porque eu acredito realmente, né, sou educadora, né, de longa data, e eu acredito que a educação muda o mundo, né, e a minha preocupação também é dentro de casa, né, qual é a geração que nós estamos formando dentro das nossas casas, né? O meu filho, a sua filha, né, Clau? Como que estão essas crianças que não são mais crianças, no meu caso, já é um homem, mas para quem é mãe que está aí do outro lado me assistindo, já me entende, né? São sempre os nossos bebês. Então, eu faço um trabalho também de levar esse conteúdo para dentro da casa dos nossos colaboradores, né? Nós temos aí muito forte, né? Então, assim, todas as oportunidades que eu tenho, eu trago lives com profissionais que falam. O meu viés na educação é a teoria e também fomentar este assunto dentro da companhia, né? Então, eu não olho nesse sentido, né, aqueles indicadores padrão da área de treinamento, né? Eu olho a semente que eu estou plantando. Então, né? como é que foi aqui na Bayer? A gente teve
os grupos de minorizados começaram a se movimentar. Começaram a ficar inquietos, achando importante trazer discussões sobre a subrepresentação deles dentro da organização e o quanto isso estava sendo impactante para a própria experiência inclusiva dos grupos, quanto para os negócios da empresa. E naquela época, acho que eu lembro muito assim de 2012, eu estava chegando na empresa e vendo esse movimento, os primeiros que se organizaram foi o grupo LGBT, que ia mais, depois foi o grupo de negros, esse movimento ele ia surgindo, e eu lembro que na época o nosso CEO, o Theo Vanderloo, ele, que é até uma pessoa muito conhecida hoje em inclusão e diversidade, ele acabou se tornando um dos grandes patrocinadores, incentivadores, enfim, speakers do tema. Ele viu esse movimento e resolveu chamar esses grupos para conversar. Ele falou, está acontecendo alguma coisa, eu preciso entender o que é, o que se trata esse movimento, como eu ajudo esse movimento. E ele, junto com os grupos de afinidade, começaram a criar o que a gente tem hoje, que é a nossa grande estratégia de inclusão e diversidade. E aí o Theo, entendendo a grandeza, a complexidade e a importância do tema, ele convidou o RH para ser parceiro. Nós entramos como parceiros dessa jornada nesse momento, mas eu fico pensando na felicidade que eu tenho, assim, de ter vivido uma experiência onde o principal executivo da organização viu o valor do movimento e decidiu patrocinar esse movimento. Porque não é um tema de RH, ele é um tema da organização de negócios e é uma prioridade absoluta, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi posicionando a inclusão e diversidade não só como um pilar estratégico, mas como algo da cultura, realmente. E a cultura, eu adorei essa perspectiva que vocês trouxeram, de que não é algo que a gente muda do dia para a noite. Então, na Bayer, por exemplo, a gente está há 10 anos trabalhando. Eu sou muito feliz de ver o quanto a gente avançou, tanto em demografia, quanto em experiência inclusiva, quanto em relatos de pertencimento, mas a gente ainda está aquém do que nós queremos. Nós queremos, até 2030, ter a sociedade representada aqui dentro da Bayer. Mas essa construção, eu percebo que ela tem alguns momentos que marcam muito. Tem um momento que é de educação e engajamento. A gente precisa falar sobre o tema, falar sobre vieses inconscientes, falar sobre coisas que às vezes não passam pela nossa cabeça, que são atitudes, palavras, comportamentos não inclusivos, e ajudar as pessoas a compreenderem que existe uma questão nossa e uma questão da sociedade que precisa ser trabalhada. Depois de passar por essa etapa, a gente começa a entrar numa etapa de preparação mesmo da empresa, para tomar decisões mais inclusivas, porque eu já percebi que às vezes a gente investe no engajamento, engaja todo mundo, explica, trabalha os vieses, mas se a gente não toma uma decisão coerente com aquilo que a gente aprendeu, a gente não sai do lugar. Então, chega um momento que a gente precisa preparar a organização para ser mais walk the talk, né? Ter mais coerência naquilo que ela faz. E aí, nesse momento, entram letramentos, tem muito letramento bacana, e parceiros excelentes do mercado, porque acho que isso é uma coisa interessante também, inclusão e diversidade não é uma coisa que a gente faz sozinho, a gente precisa se unir com grupos de diversidade, com parceiros, com fornecedores, vi alguns nomes aqui, vocês citaram que a gente também trabalha. Então, assim, letramento é fundamental, porque aí a gente entra numa terceira fase, que lá na Bayer a gente está vivendo essa fase. E eu confesso para vocês que eu acho que é uma das mais difíceis. Então, acho que cada fase a gente muda a dificuldade, né? Mas nessa exige da gente muita coragem, porque é a fase da ação afirmativa. É a fase que eu falo, puxa vida, eu tenho uma população negra subrepresentada na liderança. O que eu vou fazer com isso? Não vou deixar a vida levar. Porque a gente sabe que existem problemas estruturais na sociedade, na academia, e eu não posso responsabilizar só a sociedade e a academia para isso. Eu preciso também ter a minha parcela de contribuição. Então, por exemplo, eu vou fazer um programa de desenvolvimento acelerado para a pessoa com deficiência que demonstra potencial, para que ela possa chegar mais rápido a uma posição de liderança e ajudar a gente com essa jornada, dando um exemplo, né? Mas, assim, agora, entre o momento de ações afirmativas, e eu falo que é um momento difícil, porque é onde vem à tona alguns mitos, o mito, por exemplo, a questão dos privilégios e como eles influenciam a questão da meritocracia, a questão de que tem horas que, sim, eu vou ter que segurar um pouco o ritmo normal das coisas para poder corrigir algumas distorções estruturais, e isso gera conversas difíceis. Isso gera, por exemplo, quando nós fizemos o programa de liderança negra,
Eu falo dele porque ele está muito quentinho no meu coração, porque a gente está fechando a turma deles agora, então eu estou vivendo um momento muito emocionante. Mas tem outros programas que qualquer hora é papo para a gente fazer várias lives, é muito gostoso essa troca. Mas, por exemplo, quando a gente lançou o programa de liderança negra, tivemos muita crítica. Racismo reverso agora? Então, eu, pessoa branca, não tenho mais oportunidade? E esses questionamentos e conversas difíceis geram uma oportunidade de diálogo, um diálogo que transforma, um diálogo que ele não é simples, porque ele é carregado de emoções, de tensões, expectativas e frustrações, mas é um diálogo que transforma. E eu acho que aí, quando a gente tem essas ações afirmativas, e eu acho que é uma das nossas fases que mais vai demorar para passar, porque tem muito para a gente corrigir, aí sim a gente pode pensar lá na frente, na sustentação, quando a inclusão e a diversidade não precisa mais ser falada, porque ela vai virar parte da nossa cultura. Mas eu acho que leva um tempo, então a gente precisa ser muito intencional, muito resiliente, porque é um assunto vivo e vai demandar uma energia da gente e uma união também muito forte. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!